sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A primeira parte do texto diz pra gente quem é Jesus. Então ele, subsistindo como Deus, ele não se usurpou de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se fez como um de nós, para morrer no nosso, para perdoar os nossos pecados. Isso é a mensagem da qual, se nós ouvirmos e negarmos essa mensagem de que ele veio para morrer por nós, nós agravamos ainda mais um estado de perdição eterna da qual aqueles que não têm Cristo já estão. Então, olha que mensagem gloriosa. Jesus, sendo Deus, ele deixou a sua glória e veio para morrer por você, por mim, por nós. Essa é a grande mensagem. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a salvação que foi trazida a nós. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, essa é a grande mensagem. Ele veio. Ele sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele veio para morrer por minha causa e por sua causa. Negar essa mensagem é negar a maior dádiva e o maior amor de Deus para com a sua humanidade criada. Nós, eu e você. E a palavra do Senhor diz então para a gente que, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, mas esse Cristo, ele veio, se humilhou, e ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, porque ele estava morrendo no meu e no teu lugar. Negar esta mensagem, não receber esta mensagem, agrava ainda mais o nosso estado de separação. E ele veio. E a razão pela qual ele morre naquela cruz não significa que todos olharão para a cruz e crerão. Nem todos ouvirão. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 10, ele diz: a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nem todos crerão. Nem ele. Nem todos crerão. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso também Deus o exaltou. Jesus, ele se humilhou, e a sua humilhação o leva à cruz para morrer no nosso lugar. Mas a morte não foi um fim em Cristo. Deus o ressuscitou, o exaltou acima de todas as coisas. Portanto, o mesmo Cristo que veio para morrer por mim e por você, ele continua vivo e por Deus, o Pai, exaltado, e ele virá para buscar os remidos do Senhor. Aqueles que ouviram esta mensagem de que ele deixou sua glória e veio, mas não só ouviram, creram nele, confiaram suas vidas a ele. O texto diz para a gente, então, por isso também Deus, pela mesma razão que Deus o enviou para morrer por nós, o mesmo Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que essa mensagem diz para a gente? Que mesmo que a gente o negue agora, enquanto Ele nos chama, um dia ainda teremos que reconhecê-lo. Mas você sabe qual é o problema disso? O problema é que se eu não reconhecer Ele agora como Senhor e experimentar desta salvação, eu só o reconhecerei depois da minha morte, para a condenação, porque não haverá mais tempo. Então todo joelho haverá de se dobrar e toda língua haverá de confessar, ou agora para a salvação, ou um dia na eternidade, para viver para sempre longe dele, separado dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, pensando na música que o Enzo cantou, que é justamente esse texto, a mensagem do Evangelho está sendo proclamada. Quem ouvir e crer estará se dobrando e confessando que Jesus é o Senhor agora. E dobrar o joelho agora e confessar que Jesus é o Cristo, é o Senhor agora, nos dá a certeza de que nele nós podemos experimentar desse perdão e da vida eterna. O grande problema é se não nos dobrarmos hoje, nem confessarmos hoje, um dia teremos que fazê-lo. Um dia todo joelho vai se dobrar. Um dia toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas não para a salvação. Porque o tempo da salvação chegou. E esse tempo é agora. Então eu só queria deixar essa mensagem e dizer para você: que maravilha é Cristo quando nós ouvimos o seu Evangelho e confessamos que Ele é o nosso Senhor. E nos dobramos diante do seu senhorio. Não existe outra coisa melhor para um homem experimentar nesta vida senão de Jesus Cristo ressurreto. E experimentar dele aquele que, segundo o salmista 126, que era o texto que eu ia pensar hoje com vocês, ele restaura a nossa sorte. E a gente fica como quem sonha. E nos alegramos. E por essa razão estamos alegres, porque Ele nos restaurou quando nós o conhecemos e o confessamos. Nós nos alegramos nele. Salmo 126 vai dizer justamente isso. Diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É isso que experimenta alguém que nesse tempo confessa Jesus como Senhor. Júbilo, riso, esperança viva, apesar das lutas e das dificuldades. Porque o texto continua dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E quando nós experimentamos e confessamos Jesus, nós experimentamos também as grandes coisas que Ele faz em nossa vida a partir do momento que nós o confessamos como Senhor. Ele faz grandes coisas na nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é interessante que nesse reconhecer Jesus agora, Ele não só restaurou a nossa sorte no passado, mas o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Então Ele restaurou e Ele continua nos restaurando, nos abençoando. A salvação experimentamos de uma só vez, mas da graça a gente experimenta todos os dias, porque a minha graça te basta, diz o Senhor. Então Ele continua nos abençoando. E o salmista termina dizendo que mesmo esse Deus nos abençoando, mesmo a gente experimentando esse júbilo, a caminhada não vai ser fácil, mas ele diz pra gente, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Reconhecer Jesus agora, dobrar-se agora, não significa que sua vida vai ser a melhor do planeta. Significa que você vai ter a compreensão de que na graça é possível continuar caminhando com Ele, porque em algum momento a gente vai colher os frutos do penoso
trabalho. Vai chegar um tempo em que mesmo que a gente com lágrimas semeia, a gente vai ceifar com júbilo. Vai chegar o tempo em que mesmo andando e chorando, não, mesmo andando, e aqui a ideia de andando é de continuidade, né? É vivendo na restauração de Jesus. Eu continuo andando. E mesmo que andando eu tenha que experimentar das lágrimas, chorando, o texto diz para mim que nós vamos voltar com júbilo, trazendo os feixes. Essa é a maravilha de Jesus. A maravilha de Jesus não é te fazer milionário, não é te fazer rico, não é te fazer o homem mais... Não. A maravilha de Jesus é experimentar de uma graça que mesmo numa existência de caminhada, onde por vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, choramos enquanto a gente vai caminhando nele, na sua graça, podemos ter a certeza de que um dia ceifaremos com júbilo, com alegria. Um dia nós nos encontraremos com ele e confessaremos: tu és o Senhor, mas não para a perdição eterna, para dizer: Senhor, eu sou teu. E com alegria, Senhor Deus, na tua presença eu vou colher o fruto de toda a minha caminhada, ainda que por vezes com lágrimas, chorando. Essa é a maravilha da graça. A maravilha da graça não é arrancar todos os nossos problemas. A maravilha da graça é nos dar convicção e perseverança para, em meio a tantas dificuldades, diferentes umas das outras, mas todos nós temos. Na graça a gente continua caminhando. Na graça a gente até continua caminhando e às vezes chorando. Mas na graça temos a absoluta certeza que ceifaremos com júbilo, colheremos os frutos dessa caminhada, dessa peleja, dessa peregrinação. Esta é a maravilha da graça. É a graça que Deus olha para Paulo na sua aflição, quando clama por causa do espinho na carne, diz: Paulo, a minha graça, como diz as Escrituras no Velho Testamento, a minha graça é melhor do que a vida. Esta é a maravilha da graça. Bem-aventurado aquele que dela experimenta. Bem-aventurado aquele que nesse tempo se dobra o joelho e reconhece que Jesus é o... Porque nesse ato de reconhecer Jesus como Senhor, na sua graça, você experimenta de uma nova vida. Uma vida restaurada. Uma sorte restaurada pelo Senhor. Amém? Amém. E aí, aproveite a alegria de viver com Cristo enquanto você caminha, ainda que por vezes chorando. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não perca a oportunidade, porque um dia você vai ter que reconhecer, que seja agora, que seja em tempo, porque depois é só para afirmar que Ele é e que você perdeu a oportunidade de entregar-se a Ele nesse tempo, agora. Amém? Amém. Que Ele seja o teu Senhor, que Ele seja o teu Salvador, e que você experimente dessa vida restaurada. E mesmo que com Ele você talvez tenha que passar por algumas adversidades, lembre-se, nele a colheita é certa. A colheita é certa. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, bendito Deus e Pai, obrigado porque o Teu Evangelho chega até nós. E mais uma vez ouvimos a palavra do Evangelho, que é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e naquela cruz, morte de cruz, Ele ali estava para perdoar os nossos pecados, conforme as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E nós te louvamos, porque o Teu Evangelho está sendo pregado. E todo aquele que, no tempo que o ouvir, confessar que Tu és o Senhor, se dobrar diante do Teu amor, da Tua graça, experimentarão de uma vida restaurada, de uma nova vida, de um novo tempo,
onde a alegria será uma realidade apesar das lutas. A satisfação será experimentada por nós apesar das dificuldades. E mesmo que caminhando nesse tempo, até que o Senhor volte, se a gente caminhar e tiver que passar por aflições, podemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e aqueles que no Senhor estão também vencerão. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida da Adriana. Continue abençoando sua vida, que ela seja um testemunho vivo da tua graça neste bairro, entre os seus vizinhos, e que ela continue testificando de que tu és o Senhor e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Senhor Deus, nos abençoe. Obrigado por cada um aqui. E que o teu evangelho, Senhor, alcance os corações. E que o poder do teu Espírito Santo faça a obra que nenhum homem pode fazer. É convencer o pecador. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por um tempo tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E que Ele seja o teu Senhor acima de tudo. Confesse-o enquanto tempo tem. Dobre-se, porque a graça de Jesus é maravilhosa. Amém? Deus abençoe. Quer ter que contar mais um para encerrar?